26 de outubro de 2019. Odessa, Texas. Uma estação de bombas de uma empresa de petróleo. Um homem responde a um alarme de falha. Ele entra no galpão. Alguns minutos depois, ele cai inconsciente. Sem aviso, sem grito. Sua esposa espera ele em casa. Ele não volta. Ela fica preocupada, pega o carro, leva os 2 filhos pequenos, dirige até a instalação. Entra procurando por ele. O encontra caído no chão. Se abaixa para tocá-lo. Em questão de segundos, ela também desaba. Os 2 morrem naquela noite. Quando a equipe de emergência chega, precisam de equipamento de respiração autônomo só para entrar no prédio. Meu nome é Michael. Sou engenheiro de processo e operação há 25 anos na indústria de óleo e gás e já participei de muitas experiências dramáticas. Mas o que realmente tira meu sono é o gás assassino silencioso que você não ouve, não sente cheiro, não enxerga, não percebe nada e já é tarde demais. O que você vai ver nos próximos minutos pode ser a diferença para quem trabalha na indústria de petróleo e gás voltar para casa ou não. Você está no canal Ponto Crítico. Agora deixa eu explicar melhor para quem não pertence à indústria de óleo e gás como o petróleo é extraído do solo. E tudo começa pelo jack oil, ou cavalo de extração de petróleo como conhecemos no campo. Cada movimento é monitorado para garantir a máxima segurança e eficiência na operação. Lá embaixo, a centenas de metros de profundidade, existe um reservatório que não contém apenas petróleo. Junto com o óleo estão presentes água, a chamada água de formação, e gases que sobem misturados à produção. A bomba extratora tipo cavalo de pau é o equipamento que você vê balançando ritmicamente nos campos de produção. Ela é responsável por trazer esse fluido misto até a superfície. Esse fluido, óleo, água e gás, segue então para a bateria de tanques de petróleo, onde começa a separação. O óleo é direcionado para o sistema de processamento do petróleo. A água separada segue para o tanque de água de processo. A água do tanque de água de processo vai para a estação de reinjeção de água, que reinjecta esse fluido de volta ao mesmo poço, mantendo a pressão do reservatório. A fração mais leve, os gases, carrega consigo um componente que merece atenção especial. Um gás tóxico, incolor, que não avisa antes de agir. O nome desse gás você vai conhecer em breve. Por enquanto, deixo uma pergunta que pode parecer estranha. Esse mesmo gás pode estar na sua cozinha, pode estar no seu café da manhã. E não é exagero. Agora que você já sabe como funciona, vamos para o processo da Aghorn em Odessa. Mas antes disso, se você chegou até aqui, dê um like no canal e se inscreva para receber o próximo vídeo. Nos próximos minutos, vou te contar a história de um casal que morreu no Texas em 2019. Uma história que poderia ter terminado diferente se a empresa onde o homem trabalhava tivesse feito o básico que muitas outras não fazem. Presta atenção agora, porque o que eu vou te mostrar aqui não é teoria. É o mecanismo exato pelo qual pessoas morrem no mundo inteiro, apesar de saberem do risco. Vou começar pelo fim, porque é o fim que você precisa entender primeiro. A esposa de um trabalhador em Odessa esperou o marido voltar. Ele não voltou. Então ela pegou o carro com os 2 filhos pequenos, foi até a instalação onde ele trabalhava e entrou no galpão de bombas. Ela encontrou o marido no chão. Ela se abaixou e em questão de segundos, ela também caiu. Os 2 morreram naquela noite. Quem encontrou os corpos foi a equipe de emergência, que precisou usar equipamento autônomo de respiração só para entrar no prédio. Dentro do galpão, os detectores dispararam imediatamente. O gás estava em concentração letal e os filhos esperavam dentro do carro, do lado de fora. Agora você precisa entender com o que estamos lidando. O gás sulfídrico não é um perigo abstrato. É uma molécula assassina que a indústria ainda subestima. Sabe aquele cheiro de ovo podre? Aquele odor nauseante quando você quebra um ovo estragado? Isso é o gás sulfídrico em concentrações baixíssimas. Parece um aviso natural, mas esse é o problema. A partir de 100 partes por milhão, o gás sulfídrico paralisa os receptores do seu nariz. Você para de sentir o cheiro. O gás continua ali, mas o seu sistema de alerta natural desliga. A partir desse ponto, você está literalmente cego para o perigo.
Num quarto, um ovo libera 2 partes por milhão. Mas num galpão de bombas, uma falha pode lançar 2.000 partes por milhão em questão de segundos. Num galpão médio a 500 partes por milhão, falamos de mais de 50.000 ovos podres decompostos ao mesmo tempo. E você não sente nada, é só escuridão. A 300 partes por milhão, danos pulmonares. A 500, perda de consciência. A 1.000 partes por milhão ou acima, colapso imediato e óbito em segundos. O mecanismo é brutal, ele interrompe a respiração celular. Suas células simplesmente param de produzir energia. Não tem tempo de reagir. A estação de bombas de água de processo da Aghorn é utilizada como parte de um processo para extrair petróleo de reservatórios subterrâneos. A extração começa em um poço, onde cavalos de pau elevam o óleo. Os reservatórios de petróleo geralmente contêm sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico que vem à superfície junto com o petróleo extraído. O óleo sai do solo com alguma água. Para remover a água, a mistura é direcionada a uma bateria de tanques. À medida que a mistura permanece nos tanques, a água se separa do óleo. O óleo é transportado para processamento. A água de processo é bombeada por tubulações. Esta água pode conter óleo residual e contaminantes, como o gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio. São 3 nomes para o mesmo gás letal. A água, então, é enviada por bombas para um tanque de armazenamento chamado de tanque de sucção. A água, então, é bombeada para a casa de bombas, que em Odessa estava em um galpão. Lá, as bombas pressurizam a água e a reinjetam no campo para extrair mais petróleo. A casa de bombas contém uma sala de controle. Normalmente, a estação não é ocupada continuamente. Um operador vai lá ao menos 2 vezes por dia para inspeções. A estação tinha sistemas de detecção e alarme de sulfeto de hidrogênio e um farol giratório vermelho. Porém, na noite do acidente, esses sistemas críticos não estavam funcionando. Às 18h38 do dia 26 de outubro de 2019, o sistema ativou um alarme de nível de óleo. 5 minutos depois, o operador de plantão foi alertado sobre uma falha em uma bomba. O operador dirigiu até a estação. O farol de alerta estava apagado. Ele estacionou e, fatalmente, deixou seu monitor pessoal de sulfeto de hidrogênio dentro da caminhonete. Na sala de controle, o alarme era da bomba número 1. O operador se preparou para trabalhar nela, mas não isolou a bomba, mantendo o equipamento energizado. Ao fechar as válvulas, o operador inalou o gás. Um êmbolo da bomba havia se partido, permitindo que a água com gás letal escapasse para o galpão onde ele trabalhava. Horas depois, sua esposa e filhos foram procurá-lo. Ela também foi intoxicada pelo gás. Os socorristas encontraram o casal morto. Apenas as crianças no carro foram resgatadas com vida. O potencial de vazamento era um risco conhecido, mas a ausência do detector pessoal custou vidas. Que esta tragédia sirva de alerta. Segurança nunca é opcional. Agora voltemos para Odessa, 26 de outubro de 2019, e eu quero que você entenda cada camada de falha que tornou aquelas mortes inevitáveis, porque não foi uma falha, foram 6, todas ao mesmo tempo. A estação da Aghorn era uma instalação de reinjeção de água produzida, um processo padrão. A água que sobe junto com o petróleo contém gás sulfídrico dissolvido. Naquela noite, um alarme de falha numa bomba disparou. O sistema automático ligou para o operador de campo. Ele foi até a instalação. Até aqui, procedimento normal. Mas então começa a sequência que a investigação do CSB, o órgão de segurança química dos Estados Unidos, documentou em detalhes. O operador chegou à instalação. A luz vermelha do detector de gás sulfídrico não estava acesa. Por quê? Porque o sistema estava desabilitado. Alguns sensores estavam em modo de teste. O sistema existia, mas não funcionava. O operador entrou no galpão sem o detector pessoal de gás sulfídrico que a empresa fornecia. O aparelho ficou dentro da caminhoneta. Quando encontrado mais tarde, ele estava em estado de alarme. Dentro do galpão, o operador foi até a bomba com defeito. Não realizou o procedimento de bloqueio e etiquetagem de energia, o famoso LOTO. A bomba continuava energizada. Enquanto ele fechava a válvula, o sistema automático ligou a bomba. A pressão causou um vazamento em um dos êmbolos da bomba, que já estava partido. O vazamento não foi violento, mas constante. E a Aghorn não tinha procedimentos escritos de LOTO. Não tinha. Dependia de instrução verbal, o que é um erro fatal na segurança de processos. A ventilação do galpão era insuficiente.
As portas estavam abertas em 60%, mas não havia exaustão para uma liberação de gás tóxico. O gás sulfídrico se acumulou, o operador caiu. Horas depois, a esposa chegou. O portão estava desbloqueado, conforme a política informal da empresa. Não havia sinalização, não havia barreira física. Ela entrou, encontrou o marido, e o gás que ainda preenchia aquele galpão a matou também. Uma vida perdida pela conveniência operacional. Você provavelmente está pensando agora que isso é coisa de empresa pequena e descuidada. Deixa eu te dizer uma coisa, a indústria não fala nisso o suficiente. A frequência de acidentes com gás sulfídrico é muito maior do que os números oficiais sugerem. O CSB e a IOGP classificam essas liberações como eventos de extrema gravidade ano após ano. E o padrão se repete: lições não aprendidas. Detector pessoal no carro, alarme em manutenção, loto que só existe no papel. E o gás mata antes de qualquer aviso. Agora presta muita atenção. O CSB emitiu 6 recomendações formais que servem de diagnóstico para o que vai errado em dezenas de operações pelo mundo. Primeiro, detector pessoal de gás sulfídrico não é opcional. Você coloca antes de entrar na área, sem exceção. É a diferença entre salvar uma vida ou virar evidência. Segundo, loto precisa ser procedimento escrito, treinado e auditado. Não é tradição verbal. A bomba que matou aquele homem estava ligada porque ninguém travou a energia. Terceiro, sistema de detecção é linha de defesa crítica. Se está em modo de teste ou com sensor defeituoso, a instalação está apostando com a vida de quem trabalha. Quarto, a ventilação precisa ser dimensionada para o cenário de falha, não para o conforto térmico. Abrir uma porta a 60% não é ventilação de segurança. Quinto, segurança de perímetro não é burocracia. O portão aberto por conveniência operacional custou uma vida adicional naquela noite. Sexto, não existe segurança de processos sem gestão. Cartaz na parede não é programa de segurança. Regra de celular não substitui treinamento de risco real. Sabe o que mais me incomoda? Não é a falha técnica, é a cadeia de decisões que a tornou fatal. Soluções baratas que foram ignoradas. 2 pessoas morreram. Pai e mãe cujos filhos ficaram no carro esperando eles voltarem, enquanto a equipe retirava os corpos. O gás sulfídrico vai continuar sendo produzido. Não tem como eliminar esse risco, mas tem como respeitá-lo com a seriedade que ele exige. Eu sou o Michael e isso foi Ponto Crítico. Se você trabalha nessa indústria, mande esse vídeo para quem você quer ver voltando para casa. Obrigado por sua atenção. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Cada vida importa. Te espero no próximo vídeo.